E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero mostrar aqui para vocês um tópico muito legal na linguagem C, que é a estrutura. Tá? A gente vai estar depois fazendo alguns outros vídeos, né, sobre linguagem C. Eu pretendo fazer uma playlist mostrando aí alguns tópicos importantes aí na linguagem C, que a gente utiliza aí na programação para computador. Tá? Hoje eu quero falar de um assunto um pouquinho mais complexo, que são estruturas. Mais para frente eu vou estar falando de uniões, campos de bits, tá? Até porque esse assunto não é um assunto, digamos, muito fácil de se encontrar na internet para programação em sistemas embarcados. Você acaba encontrando bastante coisa sobre estruturas de controle, estruturas de teste, de repetição, tá? Que seriam as estruturas de controle, os tipos de variáveis e tal. Eu pretendo fazer esse vídeo mais para frente, com alguns tópicos mais básicos. Hoje eu vou falar da linguagem da estrutura, né, variáveis definidas pelo usuário, que é um tópico um pouquinho mais avançado na linguagem C. Bom, para a gente poder começar a trabalhar com isso, antes eu quero mostrar para vocês que para esses vídeos eu estarei me baseando nesse livro aqui que eu fiz, né, numa das nossas séries Pausa para Leitura. Eu mostrei para vocês esses livros aqui, Programando em C. Então, caso você não tenha visto essa pausa para leitura, esse vídeo, entra lá no meu site, né? Entra lá no meu canal e procura lá. Eu vou deixar talvez aqui no card também esse link para vocês visualizarem esse vídeo. Aqui esse assunto vai estar no capítulo 9, tá? Então vamos lá. Para a gente poder trabalhar, eu vou tentar fazer com que a gente utilize o mais fácil possível em termos de aquisição de software, tá? Então a gente vai estar utilizando aqui o DevC++, apenas isso já vai dar para a gente poder estar trabalhando com a linguagem C. Então vamos lá. Então vamos abrir aqui DevC++, tá? Esse programa ele é muito simples, você pode estar achando ele aí no Google, né? Você baixa, coloca lá a pesquisa Google. Ele é leve, você consegue fazer o download e ele é totalmente gratuito, tá? Então, assim, para você poder praticar a linguagem C, ele é excelente para você poder praticar, ok? Bom, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos criar aqui um projeto. Então, vamos clicar aqui em File New, Projeto. Vamos aqui na aba de console e vamos selecionar a opção Hello World, porque ele já cria um template para mim, tá? Então, eu vou colocar aqui... vamos colocar assim, exemplo 1 de estrutura, tá? Eu quero utilizar a linguagem C, então ele te dá a opção de linguagem C ou C++, vamos dar um OK, e vamos salvar isso aqui agora, lá na minha pasta, onde eu criei aqui, tutorial de linguagem C, tá? Então vamos colocar aqui estudo... Não, estrutura, vamos colocar só assim, estruturas, tá? Estruturas, e vamos colocar aqui uma outra pasta, exemplo 1. Ok? Então, ok. Como vocês podem já observar, aqui na tela, o que a gente tem aqui? Tem aqui um template, tá? Então, para a gente poder compilar e executar esse programa, a gente... pressione esse botão F9, tá? Eu vou dar uma olhada aqui se o meu antivírus ele está habilitado. Eu vou desabilitar ele aqui por 1 hora, porque toda vez que eu compilo ele gera um executável e o meu antivírus já detecta isso e quer verificar se tem algum programa malicioso, alguma coisa assim, então ele fica me travando, tá? Depois eu configuro aí o meu antivírus para que isso não ocorra mais. Bom, então está desabilitado. Para eu poder compilar, então eu clico aqui, ó, em F9, tá? Ele vai pedir para eu salvar o arquivo main, então eu vou salvar naquela pasta e compilou, tá? Então está aqui, não tem erro, não tem atenção. O que esse programa faz? Ele simplesmente vai imprimir aqui, ó, em console, ele vai imprimir essa string, tá? Eu poderia até mudar aqui, vamos, por exemplo, colocar assim, ó, tutorial linguagem C, tá? Então eu compilo, perfeito. Para eu poder executar esse programa, eu vou pressionar aqui o botãozinho do lado, que é o F10,
Tá? Então vamos clicar aqui e ele executa o meu programa. Tá aqui, ó, tutorial linguagem, eu escrevi errado, né? Linguagem C. Tá? Linguagem C, tá? Linguagem C. Bom, ok. A partir daí, o que a gente vai, né, estudar hoje, que é o objetivo dessa videoaula, é a estrutura. Tá? Primeiro, o que é uma estrutura? A estrutura, ela é um conjunto de variáveis de tipos diferentes. A gente também chama ela de variável definida pelo usuário. Por quê? Porque nesse conjunto de elementos que a gente fala, né, são os membros ou campos dessa estrutura, eles podem ser de diferentes tipos. Então, dentro de uma estrutura, eu posso ter variáveis do tipo inteiro, variáveis do tipo char, do tipo float, ou uma própria estrutura dentro dela, tá? Que seriam estruturas aninhadas. Posso ter, no caso da linguagem C, eu posso ter strings, eu posso ter variáveis do tipo float, qualquer outro tipo de variável. Tá? Então, a estrutura ela engloba, né, um conjunto de variáveis de tipos diferentes, e o conjunto dela, né, então, a gente diz que é um novo tipo. Tá? E como ele foi criado pelo programador, então ele é chamado de variável definida pelo usuário. É diferente de uma matriz ou de um array, onde os elementos, né, dessa matriz são do mesmo tipo. Tá? Uma matriz, eu posso, por exemplo, de char, do tipo caractere, de 30 elementos, então pode ter os 30 elementos do tipo char. No caso de uma estrutura, eu vou ter elementos diferentes internamente dela, tá? Então eu tenho aí uma variável definida pelo usuário. Aqui, naquele livro, né, que eu mostrei para vocês, ele fala o seguinte, né? Ele fala que os elementos, né, que a gente diz na memória, na variável, na variável matriz, tá? São chamados de elementos, aqui são chamados de membros ou campos, tá? São o que a gente coloca internamente na estrutura. Como é que a gente cria uma estrutura? Então vem a palavra reservada, tá? Que é o struct. Na sequência vem um rótulo, tá? É como se fosse uma etiqueta que vai identificar aquela estrutura. Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero criar aqui um registro de uma pessoa, onde esse registro vai ter o nome e a data de nascimento. Então eu posso colocar como rótulo aqui registro, tá? E aí eu abro e fecho as minhas chaves. No finalzinho aqui eu vou colocar um ponto e vírgula, e dentro dessas chaves eu vou colocar então agora os meus membros, tá? Os campos da estrutura. Então é o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, para eu poder salvar o nome da pessoa, eu vou colocar assim, ó, opa, nome com 20 elementos. Opa, tá dando problema aqui. Tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Primeira coisa, eu criei aqui uma matriz, só que uma matriz de 20 elementos, tá? Então tá aqui, ó, para eu poder corrigir. Então, para eu poder salvar o nome da pessoa, eu criei um array, uma matriz linear de 20 elementos, do tipo char. E vou criar o seguinte, ó, vou colocar assim, ó, int dia, mês e ano, tá? Que vai salvar então a data de aniversário dessa pessoa. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, isso daqui é o que? É simplesmente a estrutura, mas eu não tenho efetivamente a variável criada, a variável definida pelo usuário. Se eu compilar dessa forma, todos esses dados aqui, ó, né, a matriz de 20 elementos e os inteiros, dia, mês e ano, não irão ocupar espaço na memória, porque simplesmente ela é uma entidade que denota uma estrutura, mas não efetivamente ela está ocupando espaço na memória. Para que ela possa ocupar, para que ela possa efetivamente existir na programação, eu tenho que fazer a instância dela, né, ou a declaração dela. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz assim, ó, struct, é obrigatório você colocar aí sempre a palavra struct na frente, colocar aqui o rótulo, né, registro,
e agora o nome da variável que você está criando. Então eu vou colocar assim, ó, pessoa, ponto e vírgula. Tá? Então agora sim, agora a variável definida pelo usuário, tá? Pessoa, tá? Ela é do tipo da estrutura na qual ela é referenciada pelo registro. Tá? Inclusive existe aqui uma frase muito legal, que eu tenho que falar aqui para vocês. Depois eu vou achar aqui. Ele fala o seguinte, né? Então, que é uma variável para uma estrutura cujo rótulo é o registro. Então, quando a gente cria, entendeu, aqui a variável pessoa, essa variável pessoa, ela é, entendeu, uma variável, entendeu, que aponta para a estrutura cujo rótulo é o registro, certo? Então, ela pertence a esse rótulo, tá ok? Ok. O que eu vou fazer? Eu vou criar agora aqui uma outra variável constante. Então, eu vou colocar assim, const char nome pessoa, tá? Deixa eu só afastar aqui, ó, pessoa, e também vai ser aqui, no caso, uma matriz de 20 elementos. Eu consigo, aí no caso, no momento da declaração dessa matriz, atribuir os valores. Então eu vou colocar entre aspas, por exemplo, aqui, ó, Daniel Quispe, tá? Beleza. Aqui eu já declarei a minha matriz do tipo char, nome pessoa, de 20 elementos, e eu estou, então, já inicializando ela com a string Daniel Quispe, tá? Se a gente olhar aqui, essa string toda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que é mais um nulo. Então eu tenho 14 caracteres aí, tá? Aí de repente você vai perguntar, mas você está colocando aqui com 20 caracteres. O que acontece? Os outros 20 caracteres ficam tudo igual a zero, tá? Ficam com o restante nulo, tudo bem? Bom, legal. E agora, como é que eu vou aqui inicializar? Eu quero, por exemplo, jogar o nome, né, Daniel Quispe para o nome da pessoa, tá? Então, nesse caso, vamos fazer primeiro o seguinte, para vocês entenderem. Eu quero primeiro colocar a data de aniversário do Daniel Quispe. Então, vamos lá. A gente vai colocar assim, ó, pessoa, contra o espaço, ele já mostra para mim, ponto. Então, olha só, aí já vem uma característica das estruturas. Para eu poder acessar, né, os membros de uma estrutura, né, exatamente os membros de uma estrutura, eu acesso pelo operador ponto, que eu fiz aqui. Então, quando eu teclei aqui o ponto, automaticamente o DevC++ abriu as opções, que seria o Code Assistant, né? Ele abriu as opções para que eu possa estar escolhendo dentro dos elementos da minha variável, que é da estrutura, né, identificado pelo rótulo registro. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui dia. Ó. Então é dia 3, aí pessoa, ponto mês, tá? Que também é o mês 3 de março, e pessoa, ponto ano, tá? Eu vou colocar 1975, que eu tenho hoje 43 anos, tá? Então eu estou ficando velhinho já. Vamos lá. Então, já coloquei a minha data de aniversário, 3 de março de 1975, né? Dia nascimento, né? Data de nascimento. E agora eu quero colocar o nome disso daqui. Então, como é que a gente vai fazer? Para eu poder colocar o nome, eu não consigo pegar, por exemplo, jogar diretamente, né, a string numa outra matriz. Não consigo pegar uma matriz diretamente e jogar na outra. Eu teria que fazer elemento por elemento. Tá? Na linguagem C++ existe, né? Existe a variável string, que você pode copiar uma string com outra. Aqui no caso da linguagem C, não. Então, o que a gente faria aqui? Ó? Aí, para que a gente possa fazer isso, eu vou fazer por intermédio de uma variável, aliás, de uma função, de uma biblioteca, que ela está
no arquivo de cabeçalho strings.h. Então eu vou colocar aqui um include, tá? Vou abrir menor maior e vou colocar string.h, ok? Ó, tá aqui, ó, string.h. Aqui dentro, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uso, ó, eu vou fazer uso de uma função que vou chamar ela de strcpy, tá? Que é uma função que copia, né, um conteúdo de uma matriz em outra. Então aqui, ó, eu vou usar essa função, vou fazer assim, ó, strcpy, contra o espaço, e aí ele fala o seguinte, qual que é a matriz de destino, tá? Então, para onde vai a cópia dela? Vai para onde? Vai para nome da pessoa. Então eu escrevo assim, ó, pessoa ponto, opa, faltou a, pessoa ponto nome, ó, certo? Só que você pode perceber aqui, pessoal, como a gente pode estar olhando aqui, você vê que existe char asterisco, né? Aí desse lado, do lado esquerdo e do lado direito, tem o quê? Tem const char asterisco. O que significa esse asterisco? Significa que é um endereço, que é um ponteiro. Então, no caso de uma matriz, quando a gente coloca o nome da matriz sem o colchete, já é o endereço daquela matriz. Que é o que eu preciso, é o que essa função precisa para saber em que local que ela vai fazer a cópia. Tá? Então, o conteúdo vai para esse endereço. Pessoa.nome, vírgula, o destino. Agora, a matriz de destino. Que vai ser o quê? Vai ser nome pessoa. Mesma coisa, ó. Nome pessoa. Certo? Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando, em resumo, Daniel Quispe, que vem de nome pessoa, e copiando para o elemento, né, para o membro nome da variável pessoa, ok? Certo, pessoal. E agora, para a gente poder verificar se está tudo certo, a gente vai agora imprimir em console esse conteúdo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer primeiro assim, ó. Então, vamos usar da função printf, e eu vou colocar o seguinte, o nome da pessoa, né, eu vou colocar assim, entre aspas, né, o nome da pessoa é, vamos colocar desse jeito, sem barra N ou barra R barra N, que aí ele vai fazer tudo na mesma linha. E na outra linha aqui, ó, printf, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir, então, o nome pessoa. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó, nome pessoa. Tá? Então, o que eu estou passando? Estou passando para a função printf um ponteiro, perdão, não nome pessoa, né? Pessoa.nome. Eu vou passar isso aqui, ó. Tá? Tem aqui um errinho. Então, eu vou passar esse cara para cá, ó. Tá? Então, o que eu estou passando para a função printf? Um ponteiro para a matriz nome, que pertence à estrutura, né, à variável definida pelo usuário pessoa. Tá ok? E depois, na sequência, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aí eu vou fazer assim, ó. Então eu vou pegar agora aqui um printf, ó, barra R, barra N, tá? Para pular uma linha. E agora eu quero imprimir a data. Então, vamos chegar aqui, ó, vamos copiar esse cara. Vamos fazer o seguinte, ó. Data, vou deixar só assim, data, tá? E no caso, agora para eu poder, então, colocar as datas, eu vou colocar aqui um especificador de formato, que é porcentagem D, já vou explicar para vocês, porcentagem D novamente e porcentagem D novamente. Sai das aspas, coloca uma vírgula. Então, o que vai acontecer? Onde tiver o especificador de formato, que é o porcentagem, ele vai pegar a variável que está do lado da direita, tá?
e vai substituir lá no porcentagem D, que no caso é decimal, tá? Então o que eu quero fazer, ó? Eu vou colocar assim, ó, pessoa.dia, vírgula, pessoa.mês, vírgula, e pessoa.ano, cair para cá. Então, em resumo, pessoal, olha o que eu tenho aqui, ó. Ele vai pegar aqui pessoa.dia, que é 3, e vai jogar aqui, ó, tá? Só que para a gente poder ter o formato da data, eu vou colocar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui um barra e barra, tá? Ó. Então vai ficar desse jeito, ó. Então, essa primeira variável será jogada aqui, no formato decimal. A do meio, mês, mesma coisa, vai ser jogado aqui, entre as duas, né, barra, e aqui o ano. Tudo bem? Vamos ver se vai funcionar? Então vamos clicar aqui em compilar. Deixa eu ver o que deu de errado aqui. Acho que eu fiz algum errinho aqui, peraí. Pessoa.nome. A nome pessoa não está declarada. Nome pessoa. Ah, tá, porque aqui tá errado, ó. Aqui é pessoa. Tá vendo, ó? Agora sim, ó. Tava aqui, eu tinha escrito aqui errado, ó, tá? Então, nome pessoa. Vamos compilar de novo. Ó, agora ele compilou certo. Então, o erro tava aqui, ó, tá? O nome da matriz estava diferente do que eu coloquei aqui. Tudo bem? Fiz isso. Vamos agora clicar aqui em F10. Ele vai, então, executar e aparece aqui, ó. Nome da pessoa é Daniel Quispe, data 3/3/1975. Dá um Enter, ele finaliza o programa. Ok, pessoal? Então, nesse primeiro vídeo, a gente estudou, né, como você pode criar uma estrutura, né, como você cria uma variável definida pelo usuário a partir de uma estrutura e como é que você acessa os membros, né, os campos dessa estrutura, né, tanto de uma matriz primitiva, uma matriz ou uma variável primitiva, que é o caso do int, do caso do char e assim por diante, tá? Então a gente aprendeu a ter acesso aos elementos, aos membros de uma variável que é do tipo de uma estrutura. Ok? No próximo vídeo, a gente vai fazer um outro exemplo de uma outra forma um pouquinho mais evoluída. Essa forma aqui que eu passei para vocês, de colocar struct, o rótulo, isso é uma coisa que o pessoal ainda usa, mas é um formato um pouco antigo. Mas ainda você encontra em todos os compiladores. Existe um formato um pouquinho mais moderno, tá? Que permite com que você possa, através desse método mais moderno, criar as suas variáveis de estrutura, tudo num arquivo separado e utilizar ela em todos os outros arquivos, utilizando aí a palavra reservada typedef. Mas a gente vai estar vendo isso no próximo vídeo. Pessoal, agradeço aí a audiência de vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal. Tem um botãozinho aí vermelho do lado. Clique nesse botãozinho, pessoal, inscrever-se, e do lado tem um sininho. Se você clicar nesse sininho, você vai estar recebendo aí os nossos vídeos de primeira mão. E pessoal, peço o seu like aí, ok, pessoal? Um grande abraço aí e vejo vocês nos próximos vídeos.